motivação e enviar um e-mail para os alunos darem sugestões. Dos alunos eu não recebi nenhum e-mail, tá? Então, essa atividade é feita para vocês, então seria legal escutar vocês, né? Ver o que vocês estão querendo ouvir, ver, né? E aí a gente tenta trazer a pessoa aqui, tá? Então, por favor, conto com a colaboração de vocês. Para começar o colóquio, eu tenho que ler uma frasezinha pela Lei Geral de Proteção de Dados. Essa apresentação está sendo gravada e será disponibilizada publicamente. Por favor, mantenham seus equipamentos eletrônicos desligados ou no modo silencioso. Caso deseje fazer alguma pergunta ao palestrante, você automaticamente concorda com a divulgação pública da sua manifestação. Bom, hoje a gente tem o prazer de ter como nosso palestrante uma figura bem conhecida da gente, o professor Eduardo Granado. Ele gentilmente aceitou o meu convite de bem última hora, né? Porque eu peguei para organizar os colóquios, como vocês escutaram uns minutinhos atrás, há pouco tempo, e convidei o Eduardo, porque a gente tem aqui no Instituto, muitos de vocês sabem, a tradição de convidar os professores que se tornam titulares, ou MS6, como a gente chama nas universidades paulistas. E o Eduardo foi um dos professores que se tornaram MS6 no ano passado. A gente tem vários professores que se tornaram MS6, eu não sei se eu vou conseguir convidá-los todos esse semestre, mas a gente vai tentar convidar alguns. Se os que não forem convidados não é para ficar chateados, mas a gente vai tentar convidar todos, né? E aí eu convidei o Eduardo e falei assim, a gente tem essa agenda, mas você não quer dar o primeiro, que é daqui 2 semanas? Ele, muito gentil, e por ter sido organizador de um colóquio também, aceitou prontamente, então eu agradeço aqui em público a sua gentileza, por ter aceitado esse convite assim tão rápido. E o Eduardo, ele atua na área de matéria condensada experimental, mais especificamente em materiais quânticos, usando técnicas de espectroscopia Raman, difração, raio-x com luz síncroton e espalhamento de nêutrons, né? Ele fez prata da casa, né? Fez o bacharelado e o doutorado aqui no IFGW, depois foi fazer um pós-doc nos Estados Unidos, em Maryland. Aí ele voltou aqui para Campinas, mas foi para o síncroton, e é docente do IFGW desde 2003. Não façam as contas da idade dele, né? Aí ele já foi chefe de departamento do DEC, que é o departamento ao qual ele pertence, foi coordenador da pós-graduação por 2 mandatos, que foi de 2012 a 2016, presidente da Associação Brasileira de Cristalografia de 2012 a 2022, atualmente é coordenador do laboratório LAMUT, né, de múltiplo usuário, e em abril de 2022 ele fez o concurso para professor titular MS6, como a gente chama aqui nas universidades paulistas, e foi aprovado. Então, muito obrigada por aceitar, e ele vai dar o colóquio dele vai ser baseado na apresentação que ele fez no concurso dele, né? Sim. Então, obrigada, Renato. Obrigado, Cristina. Eu que agradeço o convite, né? A excelência de ter esse convite. É um prazer estar aqui para mostrar para vocês um pouco do trabalho que a gente tem feito desde 2000 e bolinha, ou 1900 e bolinha. Pode ser talvez resumido ou finalizado por esse título, né? Que é Uma luz sobre a estrutura dinâmica dos átomos de spins e materiais quânticos. Que, como a Cris falou, foi o tema também do seminário que eu dei no concurso para titular. Então, vou fazer um preâmbulo inicial aqui sobre materiais quânticos, né? Ele é um termo que vem ganhando força, né, nos últimos anos, que abriga uma série de outras áreas, né, que tem interesse, vamos dizer mesmo, de uma comunidade de pessoas mais ou menos
assim, homogênea. E a definição que são materiais quânticos, né, é a definição que se usa hoje em dia, que são aqueles que seus elétrons apresentam efeitos quânticos que vão além da simples aplicação do princípio da exclusão de Pauling. Obviamente, se não fosse por isso, todos os materiais seriam quânticos, né? Então, tipicamente, os efeitos, né, que esses materiais sofrem ou têm, né, e que são de nosso interesse, são efeitos de correlação eletrônica, emaranhamento quântico, efeitos de topologia, né, entre outros, dimensionalidade também. Eles podem possuir conexões intricadas entre as suas propriedades eletrônicas e magnéticas e com a estrutura cristalina, né, ou a estrutura atômica local e propriedades vibracionais. Então, isso basicamente define os materiais aqui de interesse nosso. Os fenômenos emergentes, né, que tipicamente aparecem nesse tipo de material são magnetismo, supercondutividade, não convencionais, multiferroicidade, ordenamento de carga, ordenamento orbital, líquidos de spin, entre outros fenômenos de interesse. Eles têm aplicações que estão crescendo à medida que o tempo passa, né? Já são usados como sensores de campo magnético, módulos de memória de baixo consumo, dispositivos de armazenamento de alta densidade, e também começam a ser usados em computadores quânticos, né? E outras aplicações que vão aparecendo. Os materiais que podem ser abrigados aqui nesse guarda-chuva aqui, de materiais quânticos, né? Especificamente, principalmente aqueles que a gente estudou nesses anos, são óxidos de metais de transição 3D, 4D ou 5D, materiais intermetálicos, materiais com baixa dimensionalidade, entre outros. Tá? Finalmente, a metodologia que nós temos usado para estudar esses tipos de materiais, né, é uma metodologia envolvendo a aplicação cruzada de distintas técnicas, né, com um nível de profundidade alto e muitas vezes com desenvolvimento de metodologias originais para abordar um dado problema experimental. Então, a ideia dessa minha apresentação de hoje, em vez de eu apresentar todas as técnicas, apresentar todos os materiais que são usados e fazer um popurrí dessas coisas, eu prefiro sempre me aprofundar num assunto específico, num problema científico específico que sirva como um exemplo de como que é a nossa abordagem para resolver algum problema dentro desse guarda-chuva aqui de materiais quânticos, né? Então eu vou falar sobre um problema, sobre um sistema físico em particular, com mais profundidade, e aí, dependendo do tempo, a gente faz um apanhado das demais aplicações. Tá bom? Então, o sistema que eu vou querer falar com um pouquinho mais de detalhe para vocês é um material chamado cobalto, uma ludwigita, né? Uma cobaltita, um óxido de cobalto, é um oxiborato de cobalto, tá? Ele tem essa composição química, cobalto 3, oxigênio 2, boro 3. A estrutura cristalina dele, ela pode ser, vamos dizer, esquematizada por esse desenho que eu estou colocando aqui. Deixa eu explicar para vocês o que significa isso aqui. Primeiro, né, isso aqui é uma estrutura projetada no plano AB, tá? Vocês estão vendo aqui que tem vários losangos aqui, que na verdade estão representando, que seriam em 3 dimensões, octaedros. Na ponta aqui desses losangos são oxigênios, íons de oxigênio, e no centro aqui dessas estruturas, desses losangos, né, desses octaedros, na verdade, são átomos de cobalto. E essa numeração que aparece aqui, 1, 2, 3, 4, são diferentes sítios cristalográficos que o cobalto tem nessa estrutura. Então, existem 4 sítios cristalográficos do cobalto nessa estrutura, e aqui em vermelhinho, né, estão indicados os diferentes sítios cristalográficos associados ao oxigênio. Né? Nessa estrutura são 5 sítios cristalográficos associados ao oxigênio. Então, para completar a descrição da estrutura desses materiais, tem que escrever como é que é o empilhamento disso aqui ao longo do eixo C, e aí é um empilhamento trivial. Basicamente, são essas camadas que vão sendo empilhadas repetidamente ao longo da direção C, e aí a gente tem uma estrutura tridimensional. Tá? Então, esses pontinhos aqui são os átomos de boro, eles estão fora, vamos dizer, do network, desse arranjo de octaedros de cobalto e oxigênio. Vocês percebem que esses octaedros formam paredes em zigue-zague, né? Se fossem muralhas, vão fazendo zigue-zague, e fora dessas muralhas são os átomos de boro. Tá? Então, essa estrutura cristalina desses materiais, né,
esses materiais começaram a ser estudados por um grupo da Universidade Federal Fluminense, desde o início da década de 2000, talvez na década de 90, já estavam estudando também. E quem trouxe para a gente o problema que nós abordamos aqui foi a Daniele Freitas, né, que atualmente é docente lá da UF. Tá? Então, o problema veio para a gente já com a caracterização básica desses materiais feita, né? Então, foram feitas medidas de magnetização em função da temperatura, que mostra que esses materiais têm um certo momento ferromagnético, ou seja, os espinhos do cobalto têm, né, um ordenamento que tem uma componente líquida, né, que dá origem a uma magnetização macroscópica, tá? E a temperatura de transição magnética desse material tem em torno de um pouquinho acima de 40 Kelvin. Tá? Então, aqui são medidas para diferentes campos aplicados, a curva de magnetização indicando uma temperatura de transição em torno de 40 Kelvin. Mais do que isso, né, havia sido feito pela Daniele e por colaboradores vamos dizer, a definição da estrutura magnética desse material, ou seja, como é que os momentos magnéticos do cobalto estão microscopicamente alinhados, né? Isso é feito por uma técnica que nós usamos também no nosso grupo, que é chamada de difração de nêutrons, né? A gente usa nêutrons, que é uma partícula com momento magnético, que interage com os momentos magnéticos dos íons aqui, que seriam do cobalto, formando um padrão de difração, e a partir do padrão de difração a gente se pode determinar então a estrutura magnética dos materiais, desses materiais. Eu não desenho a estrutura magnética completa, mas eu coloco aqui embaixo os momentos magnéticos, a magnitude dos momentos magnéticos nas direções x, y, z, nos 3 sítios de cobalto, cobalto 1, 2, 3, 4. Então tem o MX, o MY e o MZ, e tem o momento magnético total dos 4 sítios de cobalto. Né? E aí se percebe que, enquanto o cobalto 1, 2 e 3 tem momentos magnéticos significativos, entre 3 e 4 magnetrons de Bohr, que é o que você espera para íons de cobalto, entre valência 2 e 3, o momento magnético do íon no sítio 4 do cobalto é próximo de 0,5 magnetrons de Bohr. Bom, então, isso indica que os íons, o íon de cobalto 4, ele está numa configuração atômica específica que é chamada de configuração de low spin. Tá? Uma coisa que eu também queria mencionar sobre esse material é que, se você faz a conta aqui da contagem dos elétrons, né, considerando boro 3+, oxigênio 2-, chega à conclusão que você tem, desses cobalto 3 que aparecem aqui, 2 desses cobaltos são cobalto 2+, tem uma, né, valência 2+, estado de oxidação 2+, e um dos cobaltos tem estado de oxidação 3+. Então, esse é um material que a gente chama de composto de valência mista. Tá? Ele tem o mesmo íon com duas configurações, com duas valências distintas ao longo da estrutura. Tá? Então, tipicamente, os cobaltos sujeitos a um ambiente octaédrico de oxigênio, os cobaltos 2+, eles têm uma configuração relativamente estável, que é a que a gente chama de configuração de high spin, mas os cobalto 3+, os íons de cobalto 3+, dependendo dos materiais, ele pode ter uma configuração que a gente chama de high spin ou de low spin. Tá? Isso pode ser descrito aqui por esse desenho, né? Então, o cobalto 3+, como íon livre, né? Ele teria 6 elétrons aqui no nível 3D, na camada 3D, né? Como ele está sujeito a um campo cristalino, né? Ou seja, a um campo elétrico devido aos íons de oxigênio no entorno do tipo octaédrico, esses níveis 3D se separam em 2 níveis, tá? Que são orbitais que a gente chama de T2G e EG, e na configuração high spin, você preenche primeiro todos os níveis com spin up, depois o último elétron vai com spin down, então você tem um momento magnético significativo no íon de cobalto 3, mas na configuração de low spin, você preenche todos os níveis T2G antes de começar a preencher os níveis EG, então preenche os 3 T2G com spin up e os 3 T2G com spin down, ou seja, o momento magnético do íon de cobalto é 0. Tá? Então você tem essas duas configurações possíveis, e esse resultado aqui que sai por difração de nêutrons indica que majoritariamente o cobalto 3, o sítio de cobalto 4, que é esse sítio aqui, estaria sendo ocupado pelos íons de cobalto 3+, né, pela configuração do cobalto 3+, na configuração de low spin. Tá? Então essa é uma informação que já é
que já veio para a gente quando a gente começou a estudar esse material. Então, aparentemente, em baixas temperaturas, ou seja, abaixo da temperatura de ordenamento magnético, o cobalto 3, a valência 3+ do cobalto está toda aqui no sítio 4, e além de ter a valência 3+, ele está na configuração de low spin, esses cobalto 3, aparentemente. Por outro lado, quando a gente faz, a gente já é um resultado que a gente fez aqui no grupo, quando a gente tira a suscetibilidade magnética do material, né, ou seja, a resposta magnética do material, e vai até altas temperaturas, então o material ele é um material paramagnético, como esperado. Em baixa temperatura ele se ordena, então isso aqui é o inverso inverso da suscetibilidade, né? Então isso aqui vai para próximo de zero quando se ordena, mas à medida que a temperatura aumenta, ele tende a seguir uma aproximação de uma lei de Courant-Rivais. E aí, se a gente extrai a inclinação dessa curva, a gente obtém o momento paramagnético efetivo dos cobaltos nessa estrutura, que dá 4,87 magnetons de Bohr, que é um número próximo ao esperado, tanto para o cobalto 2+, quanto para o cobalto 3+, na sua configuração de high spin. Tá? De tal forma que se os cobaltos em alta temperatura, se o cobalto 3+ em alta temperatura estivesse unicamente na configuração de low spin, esse momento, esse Mi aqui deveria ser muito menor do que foi de fato observado. Tá? Então, esse resultado aqui de momento paramagnético em alta temperatura indica para a gente que em alta temperatura os cobalto 3+ também estão na configuração de high spin. Tá? Então, alguma coisa acontece entre baixa temperatura, em que a ordem magnética está indicando um momento duro nesse sítio, então, portanto, uma configuração de low spin, que o cobalto 3+, e altas temperaturas, assim, acima, vamos dizer, de 600 Kelvin, que o momento paramagnético extraído indica que o cobalto 3+ está na configuração de high spin. Então, tem alguma física acontecendo ali no meio do caminho. Tá bom? E aí que a gente entra. Se a gente quer entender o que está de fato acontecendo, né? O que os cobaltos, como é que vamos dizer, a configuração do cobalto tem evoluído à medida que a temperatura muda. Uma outra, isso aqui já são resultados que já foram tomados aqui, resultado aqui de condutividade elétrica que já foi feito aqui no nosso grupo, né? Uma medida de resistência elétrica em função da temperatura. Indo para alta temperatura, a gente percebe que a condutividade elétrica sofre anomalias em torno aí de 500 Kelvin. Na verdade, são duas anomalias ali em 480, 500 Kelvin. Se a gente faz medidas térmicas desse material, isso aqui foi feito na UFRJ, do Luiz Gelder. Se você faz, são medidas de calorimetria, diferencial, escaneamento de calorimetria diferencial por scan, que português? Bom, também indica, então, duas temperaturas de transição, em torno de 470 e em torno de 490, então está muito próximo das temperaturas das anomalias que apareceram aqui na condutividade elétrica. Então, tem alguma coisa acontecendo em alta temperatura também, que é uma transição, ou duas transições, e provavelmente o cobalto é o suspeito número 1 aí para explicar isso aí. Bom, a gente estudou esse problema de várias perspectivas, né, utilizando técnicas de difração e espectroscopia. A gente, por exemplo, começou a estudar esse problema fazendo uma medida de espectroscopia de absorção de raio-x no LNLS, lá na minha PGM, né, no anel antigo do LNLS. Isso fez parte aí do trabalho nesse caso aqui, o trabalho de mestrado do Carlos Galdino, que hoje está fazendo pós-doc na Suíça. E a técnica utilizada, então, utiliza, né, o fenômeno que a gente utiliza aqui, que a gente está investigando aqui, que a técnica, né, explora, é o fenômeno de absorção de raio-x, que consiste essencialmente em você incidir no material fótons que têm uma energia que esteja próxima de uma borda de absorção de algum dos elementos que compõem esse material. Quando a energia do fóton é grande o suficiente, ele consegue arrancar o elétron que está no nível de caroço do átomo e colocar esse elétron no nível aqui próximo na camada de condução, ou acima do nível de ferro, vamos dizer assim, ou então mandar direto lá para o contínuo eletrônico. Tá?
quando você faz, se você mede o coeficiente de absorção do material em função da energia, né? Então, quando a energia do fóton chega nesse limiar aqui, ele apresenta um pico na absorção e depois, né, ela vai caindo e apresenta uma certa estrutura e esse experimento dá uma informação para a gente, vamos dizer, da natureza, do estado, tanto de carga quanto de spin, do átomo que tem a borda de absorção próxima daquela energia que a gente está estudando. Bom, então esse material é complicado porque ele tem íons, tem 4 sítios diferentes de cobalto na mesma estrutura. Tá? Então, assim, todos os cobaltos contribuem para a absorção de raio-x. Né? A absorção de raio-x não é uma técnica sensível ao sítio cristalográfico em que você está estudando. Então, todo mundo absorve. Tá? Todos os cobaltos absorvem. A gente tem 4 sítios de cobalto diferentes na estrutura. O resultado que a gente tem aqui é o que está na linha preta, né, que é o cobalto 3, oxigênio 2, BO3. A linha preta é o coeficiente de absorção experimental, ou é proporcional ao coeficiente de absorção experimental para esse material. Esses 2 picos que aparecem em torno de 780 e 795 são as bordas L3 e L2 do cobalto, que tem a ver com o nível de caroço aqui. O nível de caroço aqui é um nível 2P, que são, na verdade, 2 níveis, né, que são separados pelo acoplamento spin-órbita. Tá? Então, esses 2 níveis aqui que aparecem dão origem a 2 bordas de absorção que estão próximas uma da outra. Bom, se a gente... Bom, é uma estrutura rica, cheia de picos e tal. E aí a pergunta é, tá bom, e aí? Né? O que eu tiro de informação? Essa foi uma medida feita a 300 Kelvin. Bom, para a gente extrair informação, a gente mediu um material de referência, que é um cobalto, que alguns íons de cobalto são substituídos por estânio, e isso faz com que o estânio tenha uma valência específica, que faz com que o cobalto que sobra na estrutura é um cobalto que tem todos eles valência 2+. Tá bom? Então, essa é uma dopagem química que a gente faz, que, vamos dizer, o estânio é 4+, então nessa proporção aqui de cobalto e estânio, todos os cobaltos são cobalto 2+, né, e o excesso de carga fica aqui no estânio 4+. Então aqui a gente tem um espectro de absorção desse material que só tem cobalto 2+, na mesma estrutura cristalográfica do material que interessa a gente. E aí tem essa curva em vermelho. Se eu subtrair uma curva da outra, se a gente fez tudo certinho, significa que essa diferença é o sinal que o cobalto 3+ está dando para a gente. Certo? Então a diferença entre essas 2 curvas é a curva que seria o espectro de absorção do cobalto 3+. E depois a gente pega essa curva, que é essa curva em azul, experimental, claro que não é perfeito, né? Tem algumas anomalias aqui no espectro causadas por esse processo de filtração, mas dá para a gente uma curva que lembra uma curva de absorção do cobalto 3+. Depois a gente compara com materiais que têm cobalto 3+, em simetria campo cristalino octaédrico, ou seja, ambiente octaédrico de oxigênio em torno do cobalto, que sabidamente tem a estrutura, a configuração low spin do cobalto, e em preto um outro material que tem também uma estrutura octaédrica dos cobaltos 3+, e sabidamente com configuração high spin. Se a gente compara uma curva com a outra, a gente percebe que o match, né, que a comparação é muito melhor quando a gente considera o cobalto 3 low spin, principalmente aqui na borda L2. Bom, então a gente conclui desse experimento, que pelo menos lembra que em 40 Kelvin a gente sabia que o cobalto é low spin, em 600 Kelvin a gente sabe que o cobalto é high spin, cobalto 3. Então aqui com esse experimento a gente chega à conclusão que em 300 Kelvin é low spin ainda. Tá? A gente não consegue nesse experimento, né, um experimento feito em um ambiente de ultra alto vácuo, a gente não consegue ir para temperaturas acima dos 300 Kelvin. Então seria muito bom a gente ir até 600 Kelvin, mas aí o vácuo começa a detonar, as moléculas absorvidas, né, quando você começa a esquentar, começa a soltar, e aí o alto vácuo vai para o buraco, porque o vácuo que está, onde a amostra está, nessa região de energia dos fótons, o fóton não pode bater em janela nenhuma, lá desde o anel, do símbolo até a sua amostra, não pode ter janela nenhuma, porque qualquer janela ia absorver esses fótons. Então, o vácuo, assim, o ambiente da amostra é o mesmo ambiente do anel. Então, a gente simplesmente não pode correr o risco de piorar
abruptamente o vácuo, então por isso que a temperatura não pode ir muito alta. Bom, mais recentemente a gente fez medidas no síncrotron canadense, lá em Saskatoon, de difração de raio-x duros desse material. E o que a gente percebeu, a gente usou um monocristal, que na forma de uma agulhinha, ele tem uma ordem de meio milímetro de comprimento por 50 a 100 microns de largura, são cristalzinhos bem pequenininhos. Tá? E a gente percebeu, né, que para temperaturas aí em torno da... Lembra que o DSC e resistividade deram anomalias, né, em torno de 470 e 490 Kelvin. Tá? E a gente percebeu aqui que justamente aqui entre 470 e 480 aparece um pico de Bragg, na verdade, uma sequência, uma família de picos de Bragg, que tem HK inteiro e o L semi-inteiro. Os índices da HKL são inteiro e semi-inteiro. Então, a gente chama isso de uma superestrutura, mas na verdade está indicando que a célula unitária está sendo duplicada na direção C, a partir de em torno de 480, 470 e muitos Kelvin. Tá? Começa a aparecer um pico aqui, vocês veem a escala de contagem, 200 contagens, depois aumenta a temperatura, vai para 600, aqui já são 15 mil, já são 400 mil, 800 mil. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente consegue ver, aqui é um pico de superestrutura, tá? Vocês falam, putz, 800 mil contagens, eu tenho um baita pico, mas na verdade a gente já tinha feito medidas de difração de monocristal em laboratórios de raio-x convencional, com monocristal, e a gente não tinha visto esses picos. Aí quando a gente viu aqui esses picos, a gente percebeu, e mediu também os picos da estrutura principal, né, HK e L inteiro, esses picos aqui são da ordem de 0,1% da intensidade dos picos principais. Então, mesmo nessa intensidade de 800 mil contagens por segundo, isso é 1000 vezes menos do que os picos de Bragg principal da estrutura. Então, são picos realmente de superestrutura que aparecem. Então, percebam a potência que a gente tem quando faz uma medida de difração com um síncrotron. Né? A gente não consegue ver não só os picos de superestrutura, mas consegue ver contribuição mais de 1000 vezes menor do que na temperatura em que ele é máximo. Então, esse pico aqui, ele é mais de 1 milhão de vezes mais fraco do que os picos da estrutura principal do material. A gente está falando realmente de um estudo bem detalhado da estrutura dele, e a gente percebe essa superestrutura acontecendo. Bom, então a gente faz, a gente investiga esse pico aqui, a gente pega a área desse pico em função da temperatura, pega a largura desse pico em função da temperatura, e a gente tem essa curva que vocês estão vendo. A curva de cima é a área do pico, né? Desse pico de superestrutura, aparecem vários picos de superestrutura, a gente escolheu um para estudar em detalhes a dependência da temperatura, e a gente vê que quase não vê nada aqui até 510 Kelvin, depois ele sobe e vai até o máximo, depois cai de novo em 580 Kelvin. Tem essas duas, vamos dizer, temperaturas características aqui, em que o pico aparece e depois desaparece. Mas, na verdade, como vocês viram, mesmo abaixo de 510 Kelvin, tem esse pico, só que ele está muito fraco. Se a gente mostra ele, o gráfico aqui do meio é o mesmo gráfico aqui de cima, é a área do pico, mas em uma escala logarítmica. A gente percebe, então, que de fato, essa intensidade aqui é observada já em 477 Kelvin, mais ou menos, e vai subindo meio que lentamente, e depois só em 510 ele sobe mais abruptamente, você vê ele em escala linear também. E a gente faz o estudo da largura do pico, que é, vamos dizer, uma informação sobre o comprimento de coerência dessa fase de superestrutura em função da temperatura. Ou seja, o quanto que a superestrutura que está gerando esses picos adicionais de Bragg são coerentes no espaço. Tá? Essa é uma informação, quanto mais coerente, menor a largura. Né? Então, surpreendentemente, mesmo quando o pico é fraquinho, ele nasce bem fino, ou seja, ele tem uma coerência muito grande, depois ele continua aumentando de intensidade e ao mesmo tempo ele alarga até uma certa temperatura, 495, que coincide com aquela segunda transição que foi vista por resistitividade, né, e também por DSC. Depois, a partir dessa temperatura, ele começa a afinar de novo, e tudo isso enquanto ele está aumentando a área. E, finalmente, em 510 Kelvin, ele chega aqui no mínimo aqui de largura, ou seja, ele tem um máximo de coerência, e a partir dessa temperatura ele fica com uma largura mais ou menos constante e uma área máxima. Então, a gente tem informações bastante detalhadas aqui
do que está acontecendo nesse material. E agora a gente escolheu uma temperatura em que a área já estivesse bastante alta, por exemplo, que foi 525 Kelvin, aqui nesse caso, e estudou não só esse pico de superestrutura, mas estudou vários picos de superestrutura e mediu a intensidade relativa entre eles. Tá? Quando a gente fez isso, quando a gente mede a intensidade relativa de vários picos de Bragg, a gente é capaz de fazer cristalografia. Ou seja, a gente consegue identificar a posição dos átomos dentro da estrutura. Tá? E aí, a cristalografia que a gente fez aqui, basicamente indicando que, obviamente, a célula unitária ela é duplicada em relação à célula unitária que eu tinha, essa célula unitária que eu estou desenhando aqui. Na direção C, a gente tem um empacotamento dessas estruturas repetidas. Tá? Em altas temperaturas, não é bem isso. Você tem a camada de cima dessa um pouco diferente da camada que eu estou desenhando aqui, depois a próxima volta a se repetir igualzinho essa aqui. Então, tem uma superestrutura no empilhamento disso aqui ao longo da direção C. A gente fez uma análise de qual grupo espacial o material tem e resolveu a estrutura. E, fundamentalmente, o mais importante que essa estrutura traz é que o sítio de cobalto 4, esse sítio aqui em verde, esse octaedro em verde, ele se separa em dois sítios cristalográficos diferentes nessa temperatura em que aparece os picos de superestrutura, que a gente chama 4A e 4B. Tá? Então, esse 4 que aparece aqui, ele passa a ter um 4A e um 4B. Tá? Se vocês veem está realçado aqui numa linha mais forte, né? Um octaedro 4, depois 2, depois 4. Tá? Isso forma o que a gente chama de uma escada de 3 pés. Então, esse sítio da esquerda a gente chama de 4A e esse da direita fica 4B. São dois sítios diferentes. Isso é interessante porque justamente o sítio 4 é onde estão os cobalto 3+, que é aquele que a gente quer saber sobre o estado de spin dele. Ok? Mais do que isso, se eu pego a distância do cobalto do sítio 4 para os outros cobaltos que estão próximos dele, cobalto 3, cobalto 2, e também o cobalto do sítio 1, então o sítio 4 está próximo do cobalto 1, está próximo do cobalto 2, próximo do cobalto 3. Tá? Se eu meço a distância do cobalto do sítio 4A para os cobaltos 1, 2 e 3 e comparo cobalto 4A e cobalto 4B, essas distâncias, elas são muito parecidas, são quase idênticas. Tá? Então, cobalto 4A para o cobalto 2, essa distância aqui, é praticamente a distância do cobalto 4B para o cobalto 2. Isso dá para a gente a seguinte informação. Apesar dos dois sítios serem iguais, a carga do cobalto no sítio 4A e do cobalto no sítio 4B é a mesma. Porque se fossem diferentes, as distâncias para os cobaltos adjacentes seriam diferentes. Simplesmente por repulsão colombiana. Só isso. Tanto o cobalto 4A e o cobalto 4B continuam sendo sítios de íons de cobalto com o mesmo estado de valência, com a mesma carga. Mas se a gente olha direitinho para as distâncias do cobalto 4A para o oxigênio no entorno, tá? E cobalto 4B para os oxigênios no entorno dele, dá diferente. Ou seja, o cobalto 4A é uma distância de 1,96 anos, o cobalto 4B para o oxigênio é 2,04. Não é uma diferença pequena, não, é uma diferença grande. Tá? Como é que a gente entende isso? Bom, primeiro, você podia falar, não, a distância é diferente, então, na verdade, os dois cobaltos têm cargas diferentes. Mas eu já excluí essa possibilidade quando eu analiso a distância dos cobaltos que estão também próximos ali. Então, os dois cobaltos, eles têm, cobalto 4A e cobalto 4B, têm que ter a mesma carga. Mas, mesmo assim, eles têm tamanhos diferentes. Como é que pode isso? Eles são estados de spin diferentes. Tá? Porque estados de spin diferentes, você se lembra que o low spin, você preenche o mesmo orbital duas vezes. Os orbitais T2G são preenchidos por spin up e spin down. Então, é um preenchimento mais compacto do átomo, tá? Em relação ao high spin. O high spin você preenche aqueles 5, né? Os T3, T2G e os 2 EGs, são todos eles preenchidos. Então, ele é mais espaçoso, é um íon maior. Apesar de ter o mesmo estado de oxidação, o low spin é menor que o high spin. Tá? Então, daí, você percebe que eu só estou estudando distância entre átomos. Com isso, estou fazendo conclusões sobre o estado eletrônico dos íons envolvidos. Tá? Então, eu estou fazendo física a partir de cristalografia. Tá? Então, a gente chega à conclusão que, na verdade, nessa região de temperaturas, o que eu tenho esses íons de cobalto
o sítio 4, que são preenchidos majoritariamente por íons de cobalto de valência 3+, eles têm uma alternância entre high spin e low spin, tá? E essa alternância, o sítio 4A, nessa camada, ele está, por exemplo, aqui do lado esquerdo, na camada de cima ele está do lado direito, depois do lado esquerdo de novo. Então, na verdade, o sítio 4A, se eu vou vendo o empilhamento ao longo da direção Z, ele vai fazendo um zigue-zague. Tá? É a mesma coisa para o sítio cobalto 4P. Então, a estrutura que a gente obtém daí, ela pode ser representada por esse desenho que eu estou fazendo aqui, ao longo do eixo C, ou seja, ao longo do empilhamento. Então, aqui vocês estão vendo 4, 2, 4, 4, 2, 4. Ao longo do eixo C. Esse losango que aparece aqui, na verdade, eu estou indicando o cobalto 3+, high spin. Tá? Então, aqui seria o sítio 4A, e o 4B, que está ali do lado de cá, seria o cobalto 3+, low spin. Tá vendo? Tá? E aqui no meio, o cobalto 2+, que é outro sítio cristalográfico. Então, à medida que a gente vai andando no eixo C, o high spin passa, né, do lado esquerdo para o lado direito da escada, depois direito e esquerdo, ou seja, você está tendo uma alternância dos estados de spin de cobalto 3+, ao longo da estrutura. Então, nessa região de temperaturas, o que a gente tem? A gente tem uma coexistência de íons de cobalto 3+, low spin e high spin, o que não é uma coisa tão inédita assim, porque, de fato, em baixas temperaturas você pode ter um estado de spin específico, mas como a energia deles é próxima, quando você vai aumentando a temperatura, termicamente você passa a ter uma coexistência ali de high spin e low spin. Mas o mais interessante é que, além de coexistirem cobalto high spin com low spin, cobalto 3+, eles ordenam. Você tem uma estrutura ordenada de estados de spin diferentes, tá? Então, é um estado muito interessante que apareceu aqui, que a gente concluiu a partir da análise cristalográfica desses materiais. Tá? Foram duas séries de medidas feitas lá no Canadá. A ideia era só medir em setembro, né? Então eu escolhi a dedo, né, a época do ano que no Canadá não estaria fazendo frio, só que os dias que eu ganhei não foram suficientes, eu tive que voltar, e aí não dá para escolher duas vezes, aí me deram janeiro, tá? Menos 20 graus. Então você vê que a vida do físico experimental, às vezes, não é tão simples. Mas tudo bem, é bom que a gente trabalhe mais. Então a gente tem então, um estado que a gente tem, não é um estado ordenado de spin, não é que os spins estão ordenados, a gente está na temperatura 525 Kelvin, então o ordenamento de spin está lá só abaixo de 40 Kelvin. A gente tem uma estrutura em que o estado de spin, high spin versus low spin, está ordenado. Ok? Bom, aí a gente se perguntou, tá bom, mas como é que a gente saiu de uma situação que a gente tem só íon de cobalto low spin em baixas temperaturas, para uma situação em que a gente tem uma mistura e ordenada além do mais, né? Ou seja, o que acontece no meio do caminho? Tá? Então a gente fez um estudo, uma outra técnica, né, também de difração, mas o estudo anterior que eu mostrei para vocês é uma difração feita numa agulhinha, num monocristal. É uma outra forma de a gente fazer cristalografia, é moer um bunch de agulhinhas, né, e fazer um pó, e aí mede os picos de Bragg numa tacada só, vários, né, milhares de picos de Bragg, e também faz cristalografia com isso. A vantagem é que é muito mais rápido, tá? E dependendo, né, se você está num síncrono também, você consegue escapar de alguns problemas intrínsecos à técnica de difração de pó e resolver com bastante precisão a estrutura cristalina dela. Só não dá para ver aqueles picos de superestrutura que estão lá no milésimo de intensidade para baixo, né, que a gente tinha visto em monocristal. Mas dá para ver muita coisa. Então a gente fez um estudo da estrutura desse material em função da temperatura, focado na região antes da transição, daquela primeira transição que aparece os picos de superestrutura. A gente estava estudando, querendo saber o que acontece com a estrutura cristalina desse material antes da transição para uma superestrutura. Então vocês se lembram, tem sítios cobalto 1, 2, 3 e 4, cada um deles é rodeado por oxigênio, e aí a gente tira a distância média cobalto-oxigênio para o sítio 1, 2, 3 e 4 em função da temperatura. Tá? Então, sítio 1 e sítio 3, esses sítios aqui, eles não acontece muita coisa de interessante. Eles ficam uma dependência muito suave com a temperatura, isso não necessariamente indica qualquer atividade eletrônica dos íons de cobalto na estrutura. Mas se você pegar cobalto 2 e cobalto 4, que é justamente aquela escada de 3 pernas que eu falei para vocês, né? A distância do cobalto ao oxigênio
para o sítio 2, ela vai diminuindo à medida que a temperatura aumenta, enquanto que a distância cobalto-oxigênio vai aumentando enquanto a temperatura aumenta. Tá? E o cobalto 4 oxigênio começa numa distância pequena, por quê? O cobalto 4 ele está em baixa temperatura, os íons de cobalto estão com estado de oxidação 3+. Então, enquanto que os outros cobaltos têm estado de oxidação 2+. O 3+, obviamente, ele atrai mais oxigênio, porque o oxigênio é negativo. Então, por radiação colombiana, essa distância é menor. Tá? Mas à medida que a temperatura aumenta, parece que em torno de 370 Kelvin começa a subir essa distância, significando que, em parte, que esse elétron que tem a menos no cobalto 3+, está sendo compartilhado com o sítio de cobalto 2. Tá? Então, aqui em baixa temperatura você tem cobalto 3+, cobalto 2+, cobalto 3+, mas você vai aumentando a temperatura, você começa a criar desordem, então esses elétrons começam a ser compartilhados entre esses sítios aqui. Tá bom? Isso vai aumentando à medida que a temperatura aumenta, você vê que um pouquinho antes da transição de superestrutura, você já tem a diferença entre a distância desses sítios é muito pequena já. Ou seja, o sítio 2 e o sítio 4 já estão bastante desordenados em termos de carga, mas ainda tem uma certa ordem. A gente também estuda o valor médio da distância cobalto-oxigênio nessa escada aqui, 424, e na escada 313. Na escada 313, que parece que não tem muita coisa interessante acontecendo, a distância média do cobalto-oxigênio não muda muito com a temperatura. Na escada 424, também, acima de 370 Kelvin, essa distância média está subindo, está aumentando. E isso eu não posso pôr a culpa na mudança da carga, assim, de compartilhamento de carga, porque eu estou tirando a distância média em toda a escada 424. Então, se tem carga passando do sítio 4 para o sítio 2 e vice-versa, pode alterar a distância média em torno do cobalto no sítio 4 ou em torno do sítio 2, mas não vai alterar a distância média global na escada 424, tá? Mas ainda assim, essa distância média está aumentando, tá? Na escada 424. Então, isso está indicando para a gente que, além do compartilhamento, vamos dizer, da desordem de carga que está acontecendo com a temperatura, também está começando a se criar estados do cobalto 3 com a configuração high spin, ou seja, em baixa temperatura todo mundo low spin, em alta temperatura, à medida que aumenta a temperatura, alguns cobaltos 3+, começam a se transformar de low spin para high spin. Tá? Isso aumenta o tamanho do cobalto e, portanto, aumenta o tamanho médio do cobalto nessa cadeia. Tá bom? Então, vai acontecendo uma desordem tanto de carga e também vai acontecendo uma transformação de íons de cobalto 3+ de high spin para low spin. Tudo isso simultaneamente. A gente estudou... Quanto tempo tem, Cris? Quanto tempo é esperado? A gente começou uns 10 minutos acima, antes do horário. Você tem mais? 15, tá 50 minutos, mais 10 de perguntas, pode ser? Pode ser. Tá? A gente também estuda isso por espectroscopia Raman, que isso a gente faz aqui no nosso laboratório da Unicamp. A gente incide radiação de laser com uma certa frequência em material ou moléculas, né? E essa radiação, a maior parte dela, ela sai com a mesma frequência que entrou, ela é espalhada com a mesma frequência que entrou, mas parte dela ela é espalhada com uma frequência diferente, ou com um comprimento de onda diferente, porque ela perde ou ganha energia. E essa energia que ela ganha ou perde, tipicamente está associada às vibrações da rede na estrutura. Tá bom? Então, a gente usa um espectrômetro que a gente tem aqui no departamento de eletrônica quântica, né, em que ele é equipado aqui com criossato, dá para baixar a temperatura, aumentar a temperatura, dá para jogar campo magnético. E aqui, nesse caso, a gente tem um espectro Raman, e aqui eu estou colocando só uma região específica de frequências. Esses picos que aparecem aqui, então, são vibrações na rede, são certas vibrações. Quando a gente faz isso em função da temperatura, esses picos eles começam a se alargar, né, suavemente, no primeiro momento, e isso é porque, à medida que você aumenta a temperatura, você está aumentando a desordem. Tá? Então, quando você aumenta a desordem, vamos dizer, o tempo de vida dos fônons, das vibrações, vai diminuindo. O problema, a questão que acontece é que acima de 300 Kelvin ele se alarga, mas se alarga muito mais, muito rápido, muito mais abruptamente. Então,
Você vê que em 400 já está bem mais largo, em 450, 500 já está vendo só batata aqui, já não está vendo nem pico mais. Tá? Isso é um indicativo de que desordem estrutural está acontecendo na estrutura. Bom, isso é mais um indicativo de que as cargas estão se movimentando ali dentro das cadeias 424 e, eventualmente, estradas de spins estão virando para lá e para cá, ou seja, a desordem que está acontecendo. Então, isso a gente consegue ver através da dinâmica do material. A gente consegue inferir a partir estudando as vibrações na rede, não diretamente a estrutura, mas as vibrações. A gente também faz um estudo da estrutura local do material, a gente faz um experimento de absorção de raio-x, que eu já introduzi para vocês antes. Se a gente faz um gráfico do coeficiente de absorção em função da energia, tem um salto aqui da borda de absorção, tem uma estrutura em torno aqui da borda, que é o chance, que dá para a gente informação vamos dizer, do estado eletrônico do íon absorvedor, mas também, depois disso, há uma oscilação, há oscilações que acontecem para energias muito acima da borda, que é a chamada região de X-axis, Extended X-ray Absorption Fine Structure. Essa estrutura, ela acontece porque, para energias bem acima da borda, o que acontece? Você tem, imagina o átomo absorvedor, representado aqui por esse círculo marrom. Então, o fóton ele chega com uma energia alta, ele consegue arrancar um elétron de caroço desse átomo absorvedor. Esse elétron de caroço ele é emitido, ele é emitido como uma onda esférica, basicamente. Ele sai desse átomo absorvedor e é emitido. Como ele tem uma energia alta o suficiente, ele está no estado delocalizado, ele já não está mais num estado orbital do átomo de cobalto, ele já está no estado delocalizado, então essa onda ela vai aumentando e ela é refletida pelos átomos vizinhos, né? Parcialmente refletida, e parte dessa onda volta aqui para o centro desse sítio. Bom, a probabilidade do fenômeno acontecer tem a ver com a sobreposição da função de onda do estado inicial com a função de onda do estado final, que tem a ver com essa reflexão desse estado aqui de volta aqui para o íon central. Isso depende do comprimento de onda desse fotoelétron, que depende, por sua vez, da energia do fóton incidente. Quanto maior a energia do fóton incidente, maior vai ser a energia do fotoelétron e menor vai ser o comprimento de onda do fotoelétron. Então, se eu vario a energia do fóton que está incidindo, eu acabo modulando o coeficiente de absorção do material por conta desse efeito de interferência, construtivo, isso depende da distância também desse átomo com seus átomos vizinhos. Então, analisando a frequência de oscilação, as frequências de oscilação que acontecem no espectro de X-axis, a gente infere sobre as distâncias entre os átomos em primeiros vizinhos, em segundos vizinhos também, na estrutura. Qual a vantagem disso? É que você não precisa usar difração. E difração, obviamente, é muito poderosa, mas ele dá para a gente informação, por ser um efeito de difração, um efeito de longo alcance, então dá para a gente informação sobre a estrutura cristalina média do material, a estrutura média. Mas a estrutura local, esse experimento aqui ele é muito mais sensível. Basicamente, aqui não tem difração acontecendo, é um efeito que está acontecendo em torno do átomo absorvedor, tá? No coeficiente de absorção dele, você pode ter ordem cristalina, você pode não ter ordem cristalina, tanto faz para esse efeito acontecer. Tá? Então, é um efeito que te dá informação sobre as distâncias de primeiros vizinhos. Então, a gente constrói, a partir desse experimento, uma distribuição aqui de distâncias cobalto-oxigênio. Tá? Em amarelo, é um gráfico de barras indicando a distribuição de cobalto-oxigênio em função da distância N entre o cobalto e o oxigênio. A gente percebe que tem um máximo, depois tem um ombro aqui nessa distância. Em vermelho é o que a gente obtém, é o que a gente infere a partir de um experimento de difração de raio-x, tá? Que é um experimento de ordem de estrutura média, estrutura de longo alcance, alargando um pouco essas distâncias. Então, vocês percebem que em 125 Kelvin e 300 Kelvin, a comparação entre a estrutura média obtida por difração e a estrutura local obtida por X-axis é muito parecida. As duas estruturas são muito parecidas. Quando você vai para 573 Kelvin, que já está nessa região de alta desordem, a estrutura média dá uma coisa e a estrutura local dá outra. Tá? Ou seja, a estrutura média obtida por difração já não reflete mais toda a desordem embutida na estrutura local. A estrutura local e a estrutura média são distintas, então a gente tem que, de fato, estudá-las separadamente para entender o que acontece.
Bom, isso continua acontecendo até temperaturas muito altas. E aí, finalmente, com todos esses resultados, a gente consegue estabelecer um cenário para a física que está acontecendo nesse material. Tá? Então, em baixa temperatura, a estrutura... Aqui eu estou desenhando, desenhar aquela estrutura complicada, com aqueles blocos, né, aquelas paredes em zigue-zague. Eu seleciono só a subestrutura que tem o cobalto no sítio 4 e o cobalto no sítio 2, então estão acontecendo as coisas. Tá? E faço a repetição disso ao longo da direção C. É a forma mais simples que a gente tem de visualizar essa estrutura. Então, em temperatura baixa, você tem o cobalto 3+, no estado low spin, no sítio 4 e no sítio 4 do outro lado. Né? E no sítio 2, que está no meio, você tem o cobalto 2+, também no estado high spin. Então, até aí, tudo bem, isso é o que todo mundo já sabia. O que está acontecendo? Quando se aumenta a temperatura acima de 370, a gente está vendo todos aqueles efeitos lá no X-Acto, lá no gama, na distração de raio-x, tudo está acontecendo, tudo está indicando que esse estado ordenado que está acontecendo aqui, ele já não está mais tão ordenado assim, começa a acontecer alguma coisa. O que está acontecendo? A única coisa que a gente consegue imaginar que está acontecendo é que alguns elétrons, né, alguns buracos, né, sendo mais preciso, que estão no sítio de cobalto 4, né, nesse sítio lateral aqui da escada, eles pulam aqui para o sítio do meio, então você começa a ter uma desordem de carga acontecendo. Então, alguns cobaltos 2+ vão para as cadeias laterais da escada e alguns cobaltos 3+ vão para o meio da escada. Tá? Só que aqui no meio da escada é um sítio cristalográfico que tem uma distância maior que o de oxigênio. Então, quando o cobalto passa desse sítio para esse, ele está no estado low spin, inicialmente, mas ele passa aqui para o meio e por passar por um sítio que tem um tamanho maior, acaba sendo energeticamente mais favorável, ele vai ir para um estado high spin. Então, simultaneamente, essa desordem de carga começa a aparecer vamos dizer, um crossover, uma mudança gradual do estado de spin do íon de cobalto à medida que ele vai passando aqui no meio. Vamos dizer, à medida que você tem uma desordem de carga, você começa a ter também uma variabilidade aqui no estado de spin dos cobaltos. Tá bom? Isso acontece até pelo menos 476 Kelvin, que é a primeira temperatura de transição. Mas a gente já sabe. Tá, de novo, isso aí é concluído a partir de todos os dados experimentais juntos, analisando todos eles conjuntamente. A gente sabe também que entre 510 e 580 a gente tem aquele estado de zigue-zague que eu mostrei para vocês, em que os high spin vão fazendo zigue-zague e os low spin também vão fazendo zigue-zague. Certo? Falta descobrir o que está acontecendo entre 476 e 510. Na verdade, a gente faz uma proposta. Que o que está acontecendo é que você tem uma competição do estado de carga ordenada com o estado de spin em zigue-zague e um terceiro estado que é o estado de carga em zigue-zague, ou seja, você tem um ordenamento de carga, os cobalto 3+, eles vão, na verdade, os cobalto 2+, eles vão fazendo um zigue-zague aqui, tá? E os íons de cobalto 3+ se alternam entre high spin e low spin. Então você teria uma mistura de várias fases, 3 fases, né, competindo, sendo que essas duas fases, a fase de zigue-zague de spin, de estado de spin, e zigue-zague de carga, elas têm o mesmo, a gente chama de vetor de propagação. Eles são capazes, as duas estruturas duplicam a célula unitária ao longo da direção C, elas estão competindo no mesmo vetor de propagação. Isso explica toda aquela complexidade que acontece na largura e área dos picos na região entre 476 e 510 Kelvin. Tá? E finalmente, acima de 580 Kelvin, lá na região de altas temperaturas, você tem uma desordem total entre de carga e de estado de spin. Tá bom? Então, o que a gente conclui aqui é que a gente tem o inédito estado que você tem ordenamento de carga e ordenamento de estado de spin acoplados entre si. Tá? Então, é um tipo diferente de acoplamento de spin com a carga, de interação de spin com a carga, que é uma interação que acontece em altas, assim, que sobrevive até altas temperaturas, e sobrevive e obviamente está relacionado ao fato de que em temperaturas altas o suficiente você tem uma distribuição
os estados de spin do cobalto, mais ou menos metade deles low spin e metade deles high spin. Tá bom? Então, a gente acha isso bastante interessante e boa parte dos resultados ainda não estão publicados. Tá, então, eu tinha preparado várias outras coisas para falar, mas eu não sabia quanto tempo eu ia gastar para falar sobre esse problema, então eu vou falar sobre outros estudos que a gente faz, que a gente tem feito utilizando Synchrotron em sistemas com mini dados, tá? Utilizando o Synchrotron ex-parâmetro Raman. Também poderia falar sobre difração magnética, ou seja, usar técnicas de difração não só para estudar a ordem atômica, né, mas também a ordem dos movimentos magnéticos. A gente faz isso com bastante regularidade, né, a gente estuda materiais magnéticos utilizando tanto difração de raio-x magnética quanto difração de nêutrons. Você que eu fui bem otimista, né? Deixa para vocês perguntarem. Isso, tem várias perguntas que a gente pode fazer. Tem, por exemplo, o trabalho do Rodolfo Tataga, que está aqui na audiência, né, que estuda a estrutura magnética de compostos à base de gadolínio líquido, termo líquido, né? E esse material é interessante porque a periodicidade magnética é igual à periodicidade de carga, e a gente consegue estudar a estrutura magnética mesmo assim, ou seja, mesmo quando os picos magnéticos de Bragg caem na mesma posição que os picos de carga, a gente usa o fato de que a difração magnética muda a polarização do fóton difratado em relação ao fóton incidente, enquanto que a difração convencional acontece mantendo a polarização do fóton. Então, fazendo análise de polarização, a gente consegue estudar estrutura magnética, né? A gente estuda também materiais assim, em bastante detalhes sobre espectroscopia Raman, né? Esse estudo aí que a Damares fez durante o seu mestrado dela, os materiais de estrutura multirruptiva, à base de cobalto e cobre. A gente faz toda a dinâmica vibracional, né, os vários fonos que aparecem, né, a gente identifica os fonos que são, procura por anomalias, né, a posição, por exemplo, na posição do fono em energia, em função da temperatura, captura transições de fase, analisando os fonos, e também identifica transições, excitações que vão além das vibrações da rede. Algumas excitações que acontecem são excitações de caráter eletrônico. Nesse caso aqui, nesses materiais, a gente entende que a gente propõe que a gente está estudando, que a gente está medindo uma vibração, uma excitação orbital do material chamado órbiton. Tá? Então, o íon de cobre, ele tem uma densidade eletrônica, né? O cobre 2+, ele tem uma densidade eletrônica que parece um bastonete, né? Basicamente um elétron em um nível EG. E esses bastões, eles se ordenam numa certa direção, todo mundo fica alinhado numa certa direção, abaixo de uma certa temperatura. Mas nessas temperaturas em que eles estão ordenados, eles também têm excitações eletrônicas, que é como se esses bastões tivessem coerentemente, vamos dizer, oscilando de uma direção para outra. Então, essas vibrações orbitais são chamadas de órbitons, tá? Que a gente acha que está capturando esse material, e a gente está atrás disso. A gente faz medidas, não só com espectroscopia Raman aqui no laboratório, mas também uma técnica chamada de Higgs, que é essencialmente Raman, é um espalhamento inelástico da luz, mas usando raio-x, tá? E em condição ressonante, ou seja, você usa raio-x com a energia certa, que você está numa certa borda de absorção, tá? Então, com isso, você consegue estudar a dispersão e energia dos fótons e também dispersão em momento dos fótons. Então, esse material ele mostra, em particular, ele mostra um pico de superestrutura em torno de 0,25, ou seja, uma rede cristalina que é repetida, uma superestrutura que é repetida com periodicidade 4 em relação à célula unitária convencional. E, ao mesmo tempo, a gente vê excitações, né, de baixa energia, que são as mesmas excitações que a gente tinha visto lá no espectroscopia Raman, só que a gente consegue ver a dispersão em momento dessas excitações, e a gente vê que vamos dizer, que esse estado eletrônico, que a gente acha que é um estado eletrônico, ele sofre uma redução na energia para momentos, para números de onda que coincidem com o pico de superestrutura
do ordenamento orbital desse material. Então, tem toda uma dinâmica eletrônica, uma dinâmica também vibracional muito interessante desses materiais. A gente está em cima disso, então essas aqui são medidas que a gente fez tanto no Diamond, em julho do ano passado, quanto também no SRF, em janeiro desse ano. Aqui está o Carlos, defendeu o doutorado recentemente, o Túlio Rocha, que é um pesquisador lá do Síncrotron, né? Ele é coordenador da linha IP, que vai fazer RICS também aqui em Campinas. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui, eu já estou sem tempo, vou deixar algumas conclusões bem gerais aí sobre a nossa abordagem que a gente faz no estudo de materiais quânticos. Eu não vou ler para deixar tempo para as perguntas e agradeço a atenção de vocês. Sim. Perguntas, comentários? Todo mundo consegue escutar nessa altura? Tá bom. Primeiro eu gostaria de parabenizá-lo pela apresentação e a respeito do desordenamento que o senhor mostra em uma das figuras, eu gostaria de saber se ela acontece a pares. Se ela acontece bem? A pares. Você poderia voltar na imagem, por favor? Qual a imagem que você quer que eu mostre? Aqui você mostra os regimes e temperaturas e onde o desordenamento vai ocorrendo de maneira gradual. Que? Isso. Você percebe que essa região entre 370 e 476 Kelvin, na imagem específica, há um desordenamento impar. Isso é algo comum de acontecer ou foi algo da figura? Você está falando, por exemplo, esse cara aqui, você tem, tipo, o buraco que estava nesse cobalto 4, ele passa aqui para o meio, então esse cobalto passa a ser, tem um estado de oxidação 3+, e esse passa a ser 2+. E aqui eu coloquei, só representei que em alguma outra camada, em algum outro ponto, né, você tem o buraco que estava aqui, passou para cá, então você passa a ter o cobalto 2+ no sítio do lado, e o cobalto 3 para cá. Então eu estou representando um estado em que você tem essa possibilidade de uma desordem causada por esse hopping, né, por esse pulo aqui da carga do cobalto 3+ para o cobalto 2+. E eu estou supondo que ele acontece para o mesmo, né, ou seja, ele acontece para o lado, talvez, né? Eu mantenho a carga total para a mesma altura aqui, vamos dizer assim. São 2 cobalto 3+, e 1 cobalto 2+, para cada uma das camadas aqui, você tem 2 íons de cobalto 3+, e 1 íon de cobalto 2+, e eles só mudam ali em que posição que eles estão. É isso que você perguntou? Não, mas essa coincidência, mas acho que de fato foi uma coincidência que você colocou. 2 círculos amarelos. Eu imaginei que acontecesse uns 2 nesse nível. Aqui eu só estou indicando em quais camadas que aconteceu a desordem. Porque se você vê que os outros valores de Z, né, eles estão com a mesma estrutura que em baixa temperatura. Então eu só estou meio fazendo um destaque, falando, ó, nessa camada aqui aconteceu, alguém pulou de carga e nessa aqui também. Tá bom? O que acontece ali na temperatura intermediária, o que a gente acha é que essas diferentes camadas em que tem desordem, elas começam a se aglutinar, elas começam a ficar próximas uma da outra e formando fases em que você tem um zigue-zague de carga. Se você colocar esse cara em cima desse, você começa a formar uma fase de zigue-zague. Você começa a fazer uma fase desse tipo aqui, que a gente acha que é uma das fases ali que estão competindo nesse material. Mas é um zigue-zague de carga, enquanto que essa aqui é um zigue-zague de spin. Então você está basicamente compensando a desordem em certas regiões. Por que isso é vantajoso energeticamente? Porque essa fase de zigue-zague causa rearranjos atômicos ali em torno dos níveis de oxigênio e tudo mais. Então, custa mais barato, do ponto de vista de energia, juntar todo mundo que está
fazendo zigue-zague, todo mundo junto ali, fazendo uma nova fase de superestrutura, que seria essa aqui. Então a gente acha que essa fase é uma fase estável numa certa região de energia que está competindo com a outra fase de zigue-zague, com o zigue-zague de estado de spin. Obrigado. Mais alguma pergunta? Comentário? Aproveitando que ele está com esse slide, quando você fala competir, você está dizendo que está existindo, seria uma sobreposição se você ver aquela escadinha que você está representando, né? Sempre o eixo C que você está chamando. Seria, eu poderia imaginar que você tem o quadradinho verde em cima do amarelo, em cima do outro verde, elas estariam coexistindo ao mesmo tempo? Elas estariam em diferentes regiões ali do material. Mas, eu entendo dessa forma, elas estão brigando ali entre elas. Então, o que está acontecendo? Uma quer crescer, mas a outra também quer. Então, elas começam a brigar ali por espaço e sempre ao longo do eixo C. Só que elas são incompatíveis entre si, porque você percebe que para ter esse zigue-zague no estado de spin, os cobaltos 3+, tem que estar aqui na ponta. O que não acontece nessa fase aqui. Nessa fase aqui, os cobaltos, os high spin, estão aqui no meio, né? Então, por isso que eu chamo CCO, mas eu não defini essas siglas, mas CCO significa Columnar Charge Order, ou seja, ordenamento de carga colunar, tá? De colunas. E a ZSSO é um Spin State Order, zigue-zague. Então, zigue-zague, Spin State Order. Então, essa fase aqui, você percebe que a carga ela está ordenada com certo ordenamento colunar, coluna Charge Order, e o spin, o estado de spin, está ordenado no estado de zigue-zague. E aqui embaixo é o contrário. Aqui as cargas estão ordenadas no estado de zigue-zague, então é o zigue-zague Charge Order, e o estado de spin está ordenado num certo ordenamento colunar. Então, eles são incompatíveis. Ou é um, ou é outro. Ou é esse cara ou esse cara. Esses dois estão brigando. Então, toda aquela coisa estranha que está acontecendo ali de 470 e 510 Kelvin, são essas duas fases, uma querendo crescer, a outra não deixa, então elas ficam competindo, até que em 510, esse cara aqui, esse estado aqui, ele ganha, ele devora esse estado que está competindo e a amostra toda fica nesse estado aqui, e aí você começa a ver os picos de Bragg com uma intensidade gigantesca em relação ao que estavam em temperaturas um pouco mais baixas, eles estavam ainda brigando entre si, disputando ali quem é que ia ganhar, quem é que ia crescer em todo o volume da amostra. É por aí. Não sei se é isso que você perguntou. Agora, naturalmente, não é a minha área de pesquisa, mas eu acho que eu fiquei curioso sobre... Você tem uma frente que você investiga mais, que é entender o magnetismo nessas estruturas, tem toda uma paleta de materiais nessa linha que estão diferentes pedaços interessantes. Você mencionou na explicação do que é materiais, por exemplo, magnetismo em sistemas bidimensionais, essas coisas que acontecem, por exemplo, em ligas de, acho que estrôncio, cobre, boratos de estrôncio, cobre, também com trabalhos mostrando magnetismo em duas dimensões, validação de modelos de chassi Shutterland, né? Acho que é o símbolo do modelo. E a minha curiosidade é, essa linha, ela busca cobalto é um material que é usado na maioria dos ímãs hoje de alta intensidade, cobalto é um componente. No que diz respeito às aplicações, busca-se essas ligas, explora-se essa liga, por exemplo, que você discutiu bastante hoje, com a finalidade de tentar buscar novos regimes de magnetismo, além do parâmetro e a física do modelo e tudo mais, ou tem alguma propriedade desse material que poderia ser usado, você mencionou um slide rapidamente, o magneto elástico, me chamou a atenção porque eu trabalho muito com materiais fotoelásticos, em que a mudança na índice de atração é causada pela velocidade que a mudança é causada pelo acoplamento com o campo magnético, né? Então, assim, eu queria entender um pouco das perspectivas de além da física fundamental, para onde esses materiais vão, né? Se é mais realmente ter modelo sólido de magnetismo, que a gente pode depois propor outras estruturas, ou aplicações eminentes ou magnetoplasticidade, ou magnetorestrição, né? O que é ligado à magnetoelasticidade.
E poderia comentar um pouco sobre isso? Eu vou te dar a resposta sincera. Ou seja, o meu interesse é em física básica. Ou seja, eu estudo, eu acho legal. Só. O meu interesse. Claro que há pessoas, há grupos de pesquisa que ficam, dentro dessa gama de materiais quânticos, escolhem sistemas que já têm, talvez, uma aplicabilidade já no radar. Né? Não quer dizer que esse material nunca vai servir para nada, não é? Quer dizer isso. A gente primeiro entende, né, as coisas e depois aplica. Né? Então, assim, às vezes você não consegue vislumbrar a aplicação até quando se entende. Então, vamos dizer, o meu interesse pessoal, né, nesses materiais quânticos porque são interessantes. Ponto. Mas a comunidade como um todo é maior do que isso. A comunidade como um todo, você tem os grupos que estão fazendo física básica e você tem grupos que fazem física básica / aplicada e tem grupos que fazem física aplicada. Então, vários desses materiais, por exemplo, eles têm acoplamento entre carga e momento magnético que gera o efeito de magnetoresistência. Né? Isso hoje é usado, ou seja, você consegue ter tablet hoje em dia porque você tem leitores de campo magnético miniaturizados, né? E isso aconteceu por efeito pela descoberta da magnetoresistência, que é um tipo de acoplamento entre carga e momento magnético. Não necessariamente esse acoplamento, quem estava estudando a magnetoresistência tinha vislumbrado que um dia ia ter smartphone por causa disso. No caso aqui vamos dizer, dessas cobaltitas, eu acho que um dos interesses que eu acho que poderia ter uma aplicação tecnológica é o fato de que a gente está explorando, ou talvez descobrindo, um mecanismo de acoplamento entre carga e spin que ele é estável em altas temperaturas. Bom, depois, como você vai fazer para manipular e usar isso num device, é uma outra história. Mas é um sistema estável, e ele só acontece, essa física que eu estou descrevendo aqui, ela só acontece em altas temperaturas, né? Poderia ser altas temperaturas em torno de 300 Kelvin também. Não é uma coisa, não é algo que eu preciso de baixíssimas temperaturas para fazer acontecer. Na verdade, pelo contrário, eu preciso ter uma temperatura alta o suficiente para ter coexistência entre high spin e low spin e fazer um ordenamento de carga e um ordenamento de estado de spin simultâneo desse material. Mas, de fato, assim, você consegue, talvez, manipular, futuramente, você conseguiria manipular, alterar estados de spin, cobalto, por exemplo, que tem diferentes propriedades ópticas de emissão, por exemplo, fluorescente. Você pode manipular isso manipulando o estado de carga do material e vice-versa nesse tipo de material. Bom, de forma geral, você entender a estrutura magnética de um sistema, por exemplo, quando a gente faz difração magnética, a gente está querendo estudar, a gente quer entender o magnetismo do ponto de vista fundamental. A gente está olhando para novos tipos de interação magnética, a gente está entendendo. Quando fala de magnética, está falando de espalhamento de nêutron, basicamente. Ou de raio-x ressonante também. Aqui é uma coisa que eu não apresentei aqui, mas eu tinha preparado alguns slides. A gente consegue fazer difração de raio-x em condição ressonante e investigar a estrutura magnética do material dessa forma. A estrutura de spins. Então, o ponto, assim, qualquer material magnético, de alguma forma, você precisa, que tem uma resposta magnética, você precisa começar a estudá-lo entendendo microscopicamente como os spins são alinhados. Em alguns casos, essa estrutura magnética, esses materiais magnéticos são aplicados em tecnologia, principalmente em gravação, por exemplo, sistemas de gravação, HDs, etc., de alta densidade e tudo mais. Mas isso nunca pode ser entendido antes de você, de fato, olhar para a estrutura magnética do ponto de vista microscópico. A pessoa que faz isso não é a mesma, a que faz a aplicação não é necessariamente a mesma que olha para a física básica. Então, a resposta sincera é essa, ou seja, eu não escolho o sistema baseado no potencial que ele tem para aplicação. Eu simplesmente escolho baseado no que é interessante. Tá? Ok, obrigado. Mais alguma pergunta?
Obrigada pela apresentação, aprendi bastante. Uma curiosidade meio aleatória, assim, mas eu não entendo nada de Higgs. Eu imagino que nesse caso específico que está na tela, resolver ser aplicado por causa da alta temperatura. Mas eu me pergunto se nesse caso que você tem o mesmo átomo com diferentes valências, estados de spin, que tipo de informação isso poderia te dar, poderia te ajudar nesse caso? É um ponto interessante, ou seja, o que esse material, o que o Higgs desse material pode dar para a gente? Vamos voltar para o slide do Higgs. Até o slide do Higgs. Então, a pergunta é se a gente quiser estudar o Higgs das cobaltitas, né, o que o Higgs das cobaltitas vai me dar? Ele vai me dar as excitações de carga. Então, pode ser que eu veja, no eixo, na escala de energia aqui, eu veja excitações de um elétron indo do cobalto no sítio 4 para o sítio 2 e vice-versa. Isso vai custar uma certa energia e eu vou conseguir medir a energia disso, certo? Então, isso vai aparecer um pico, que é o chamado pico de CT, de Charge Transfer, que provavelmente será visível no Higgs. Em baixa temperatura, o Higgs vai me dar as energias de excitação magnética. Eu poderia eventualmente entender mais sobre o acoplamento magnético entre os íons de cobalto em baixa temperatura, olhando para as excitações magnéticas. E, bom, respondendo também do ponto de vista honesto, só vou saber se a gente medir, né? E olhar as excitações e tentar ver. A gente nunca medir. Não sei porque a gente nunca pensou em medir Higgs desse cara aqui. Vou talvez conversar com o Carlos, quem sabe. Mas é uma questão interessante. O que eu esperaria do Higgs desses materiais? Uma das coisas é que assim, o Higgs é uma técnica cara, em certo sentido. Ou seja, você luta para ganhar tempo de feixe e os experimentos são muito demorados. Então é uma técnica cara. E as cobaltitas talvez já sejam uma estrutura cristalina muito complicada. Você vai ver muita coisa ao mesmo tempo, né? E vai começar a sobrepor as coisas. Assim. Você tem 4 sítios de cobalto ao mesmo tempo, cada um deles pode dar excitações, o tipo charge transfer, orbital, não sei o que e tal. E mais provável que dê uma maçaroca de coisas todas sobrepostas entre si, por causa da complexidade da estrutura. Mesmo esses tributivos que eu desenhei ali, que é uma investigação que a gente fez, as pessoas que estão colaborando com a gente, que já tem mais bagagem de Higgs, falam, pô, mas complicado esse sistema, né? E eles estudam com prato de altas temperaturas críticas e tal, assim, são sistemas um pouco mais simples do que esse aqui. Se a gente for para as cobaltistas, já é um sistema de outro grau de complexidade, em termos de cristalina, 4 sítios de cobalto diferentes, então a gente precisaria ter uma razão muito clara e bem justificada para propor um tempo de feixe de Higgs desses materiais. Então pode ser até que a gente, vamos lá ver o que dá, dê alguma coisa, mas é difícil a gente conseguir elaborar um projeto sobre Higgs nessas cobaltitas por conta disso. Tá? Mas talvez no futuro apareça, não é? Está aberto. Isso daqui é o quê? Intimidade com o professor de quântica? Tanta pergunta assim, né? Intimidade com o professor de quântica? Eu fiz propaganda, a gente viu aula de manhã, falei, ó, aparece lá. Vai que eu falo alguma coisa naquela prova, não vou garantir nada. Mas... Você passou o Higgs, né? Eles passaram o Higgs. Bom, professor, muito obrigado pela oportunidade de assistir. Foi uma palestra muito didática, que juntou várias coisas que eu já tinha lido sobre mais de forma isolada, assim, de uma maneira muito legal. E, bom, a minha pergunta não tem nada a ver com o material quântico em si, é uma pergunta instrumental, mas é porque você falou sobre a dificuldade de aquecer a sua amostra, de fazer experimentos em altas temperaturas em síncrono. Só que os seus experimentos de ZRD foram feitos com síncrono no Canadá, né? Então, eu queria, talvez você não saiba,
tudo bem que você não trabalha lá, né? Mas você sabe dizer qual é a solução instrumental para você poder aumentar a temperatura da linha? Não, a solução é usar fótons de energias mais altas. Quando eu mostrei aqueles resultados em altas temperaturas, o raio-x ele tinha energias da ordem de 10 kV, da ordem de 10 kV. São raios-x duros, ou seja, comprimentos de onda da ordem de 1 âmbito, que é o que você precisa para fazer um experimento de difração dar certo. Aquele primeiro resultado que eu mostrei para vocês, lá no começo, né? Aquele resultado lá no início, esse aqui, né? Eu falei para vocês, a gente não consegue ir acima de 300 Kelvin porque começa a degazar, começa a dar problema, começa o que acontece é que, nesse caso, os fótons são energias da ordem de 700 eletronvolts. Então, tipo lambda da ordem de 10 ampères. Então, nessa região de energia, os fótons são altamente absorvidos por qualquer coisa, e, em particular, janelas. Então, com raios-x duros, nas linhas de raios-x duros, 10 Kelvin de energia, você coloca capa, coloca berílio, coloca qualquer coisa ali, o raio-x atravessa e você isola o vácuo do anel pelo que vem depois. Então, até tem uma foto da linha, você vê que não tem nem... Não sei nem se fly tube aqui. Por exemplo, essa linha aqui, essa medida aqui. Ué, não. Vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Então, essa aqui é uma medida de difração de pó. Essa aqui é um setup de difração de pó em altas energias. Na verdade, uma linha utilizada para altíssimas energias, para PDF. Então, a amostra, isso aqui é um forninho, a amostra está no capilar desse forninho. Então, perceba que o raio-x vem do lado de cá, isso aqui é uma fenda, né? O raio-x vem, atravessa ar, ele não está nem aí para o ar, bate no capilar, isso aqui é um detetor de área. Tá? Então, a feixe bate na capilares e é difratado e é capturado de uma vez só com um detetor de área gigantesco na ordem de 40, 50 centímetros de lado. E bem próximo da amostra. Então, você captura os anéis de Debye. Então, você vê que o feixe aqui está passando no ar, está de boa, não está nem aí. Porque aqui é um feixe de 60 kV, é 0,1 âmpero. Então, ele atravessa tudo, qualquer coisa. Mas mesmo 10 kV, 7 kV, você consegue fazer janelas. E o raio-x atravessa as janelas, você protege o vácuo do anel e dos elementos óticos também, né, dos espelhos, dos acumuladores, e separa tudo o que vem depois da linha. Para 700 eletronvolts não dá. Qualquer coisa que você colocar vai absorver a radiação. Então, essas linhas de raio-x moles, elas têm que ser feitas sem janelas. Assim. Você faz, na verdade, o conceito de vácuo diferencial, né, em que ou seja, o ambiente da amostra ele não está isolado totalmente do ambiente do anel, dos elementos ópticos, mas tem só um furinho ali, que é onde passa o feixe, e que tem a fenda, eventualmente, então, mesmo que o vácuo piore bastante no ambiente da amostra, você coloca um furinho, depois uma outra câmara, um vácuo melhor e vai bombeando os diferentes estágios. Então, mesmo que o vácuo piore um pouco ali no ambiente da amostra, ele não vai ficar ruim lá no anel. Então, você consegue fazer, a linha toda está no mesmo, né? Você tem uma janela entre o feixe de elétrons ali possível, e a sua amostra, mas você tem vários ambientes ali que estão fracamente conectados do ponto de vista de vácuo. Você vai bombeando todos eles. Mas, claro, você pode piorar um pouco o vácuo, mas não pode piorar demais. Tá? Então, você tem um limite. Tem uma hora que o vácuo começa a piorar, automaticamente a linha já vai entrando, já desliga, fecha, cai o shutter, não tem o que fazer. Tá? Então, tem lá os sistemas de segurança, né, da linha. Então, se o vácuo passou de um certo ponto, lá no ambiente da amostra, ele vai monitorando os outros ambientes, ele vê que começa a piorar nos outros ambientes também, já cai o shutter e assim mesmo.
quando você trabalha com raio-x Morris, que é aquele experimento que eu tinha mostrado para vocês antes, é isso. Então, não é que é impossível aumentar a temperatura, pelo menos até 400 Kelvin tem linhas que fazem, mas a gente tentou, mas chegou a um certo ponto que caiu o barco e falou, já estava de madrugada, vamos sair de fininho. Fingir que não foi a gente. Faz parte, tá? Mas uma alimentação não é uma tecnologia diferente, eles usam simplesmente a região de energia do fogo. Obrigado. Só então, vamos agradecer ao Eduardo.